É isso mesmo, vamos conversar com a fonoaudióloga Andréia Cristina Cardoso. Ela vai falar com a gente sobre as crianças com TDAH e o retorno às aulas. Bom dia, Andréia. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Tudo bem? Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia. Andréia, eu vou só tirar uma dúvida inicial aqui, porque olha só, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Eu queria já começar pela definição, porque quando a gente fala em hiperatividade, parece que a criança tem que ter muita atenção, e é o contrário, não é isso? É isso mesmo. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno de origem genética neurológica, na qual os principais sintomas são a desatenção, a agitação motora, inquietude motora e a impulsividade. O indivíduo pode ter esses três sintomas associados, ou ele pode ser predominantemente desatentivo ou predominantemente hiperativo e impulsivo. Existe uma prevalência na população alta, de 3 a 5%. Isso precisa ser levado muito em consideração, né? E ele é um transtorno pervasivo, porque ele acompanha o indivíduo pela vida toda. Na verdade, não existe cura, mais tratamento, né? Certo. E, Andréia, quais as implicações, né, que esse quadro, então, acarreta no aprendizado escolar dessa criança? Implicações, na maioria das vezes, muito negativas, né? Porque se a criança for... se ela tiver esse tipo combinado, ela é uma criança que vai ter prejuízos tanto na questão do foco da atenção, mas também muito na questão comportamental, porque é aquela criança levada, a criança que não para, que transita muito pela sala de aula, que atrapalha os coleguinhas, além de atrapalhar a si própria, né? Se a criança for predominantemente desatentiva, é aquela criança que muitas vezes passa desapercebida pelo professor, porque é a criança quietinha, que não dá trabalho, que produz pouco, né? E aí fica sempre uma dúvida, será que ela produz pouco porque ela realmente tem uma dificuldade de aprendizagem ou porque ela tem um foco de atenção muito reduzido, que faz com que ela perca, né, informações, e aí por conta disso, mas ela não dá trabalho, é aquela criança que acaba sendo a criança boazinha da sala. A criança que aí tem um comportamento mais hiperativo e impulsivo é aquela que salta aos olhos e que, com certeza, para o professor, é a criança que acaba trazendo mais dificuldade no manejo das aulas e acaba sendo percebida mais rapidamente e encaminhada, né, para uma avaliação específica. Certo. E, André, como que é feita essa avaliação, né? Como você mesmo pontuou, nem sempre é tão fácil identificar que a criança tem o TDAH, porque ele pode ser facilmente confundido até com uma distração, uma falta de interesse ou até uma dificuldade natural que a criança pode ter, né? Como que é feito esse diagnóstico? Logo que a criança entra no ensino infantil, é um momento que isso, de alguma maneira, fica mais evidente, né? Porque aí, na escola, é o primeiro ambiente fora da casa da criança onde existem regras de convívio. Então, existe o horário para o lanche, o horário da soneca, o horário da brincadeira no pátio, o horário da tarefinha, né? O horário enfim, da roda de conversas, da leitura que a professora faz. Então, o que acontece? Nesse momento, a criança começa, essa criança que tem comportamentos relacionados ao quadro de TDAH, ela começa a destoar, porque ela tem dificuldade, primeiro de tudo, em respeitar essas regras, e aí o professor, o educador, ele precisa ter um olhar muito detalhado, muito individualizado para perceber exatamente o que você mesmo colocou. Se é um comportamento natural da criança, porque ela está ainda em fase de adaptação a esse grupo, né, relacionado à classe e essas regras novas de convívio, ou se realmente são comportamentos inadequados e que podem trazer realmente um prejuízo para o aprendizado. Então, o que acontece? Esse professor tendo este olhar
e isso deve ser uma coisa feita diariamente. Ele tem que chamar esses pais para verificar se isso também acontece fora do ambiente escolar, e aí pedir que esses pais levem essa criança ao pediatra, que faz o acompanhamento, e esse pediatra vai fazer um rastreio para verificar se essa criança está dentro do que seria o esperado ou não, e caso isso esteja fora do esperado, chamando muito atenção, ele encaminha essa criança geralmente para o psiquiatra infantil, para que seja feita a avaliação específica deste transtorno e aí as devidas condutas. Nós estamos conversando com a Andréa Cristina Cardoso, é fonoaudióloga e também é especialista, né, em psicopedagogia. Eu queria saber o seguinte: o governador anunciou agora o retorno às aulas presenciais, 7 de outubro de 2020, mas deu aí digamos, uma margem para negociação, digamos assim, entre escola e os professores, né? Atividades de recuperação. Esse grupo de crianças tem que ter uma prioridade, doutora, em relação a isso? Talvez seja bom o diretor conversar, falar, olha, meu aluno tem TDAH, ele está precisando de reforço. O que a senhora acha? Na verdade, a criança, quando diagnosticada com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e que já frequenta, então, o ensino fundamental, 1, 2 ou o ensino médio, ela provavelmente já tem o diagnóstico, ela já está sendo acompanhada por um especialista, muitas vezes sendo medicada, e muitas vezes também fazendo um acompanhamento terapêutico que a ajude a controlar esses comportamentos inadequados, principalmente a questão relacionada à inquietude motora e à impulsividade. Já existe, nesse caso, algumas orientações muito específicas à escola. Por quê? Porque essa criança tem uma dificuldade de se manter atenta, essa atenção sustentada, ela é muito mais difícil para essa criança, então já existem algumas orientações. Por exemplo, de que ela faça no mapeamento da sala de aula, que ela se sente próxima ao professor, longe de portas e janelas que são distratores, longe de crianças que falam demais, ou crianças que se movimentem muito, mas que não tenham quadro, mas que abram e fechem muito mochila, deixem cair algumas coisas no chão, porque isso tudo são distratores que podem prejudicar essa criança. Essa criança, por exemplo, para fazer uma prova, muitas vezes o ideal é que ela tenha um tempo a mais, porque ela tem uma dificuldade de foco. Então, se ela for fazer uma leitura, por exemplo, numa prova de compreensão textual, um texto muito longo, ela pode se perder, né? Ou ela pode ter que, toda vez que ela for responder uma pergunta, ter que ler o texto novamente, o corpo do texto todo. Então, ela gasta mais energia, ela necessita mais de tempo. Então, já existem algumas orientações que são específicas, né? Esse retorno às aulas vai fazer exatamente com que essas orientações, com que o professor, e principalmente pensando no ensino fundamental 2 e no ensino médio, o que acontece é que existem muita troca de professores na sala. Então, essa criança também precisa de mais tempo para se organizar, guardar o material de determinada matéria, que acabou agora, e organizar o material da próxima aula, né? Então, existe, sim, algumas recomendações que já existiam e que precisam ser retomadas, e agora, depois de tanto tempo sem aula, essa criança precisa ser reavaliada por esses professores e precisa existir uma comunicação entre pais, professores e profissionais que a acompanham, para que, de alguma forma, possam se estabelecer estratégias mais específicas que minimizem a dificuldade e valorizem as competências que essa criança já tem e as potencialidades dela. Né? Essas adaptações, elas são sempre individuais, porque apesar do termo, né, TDAH, parecer assim, mais generalista, cada criança tem um perfil. Então, a gente precisa adequar as orientações para cada indivíduo. Agora, a gente sabe que essa volta ela vai ser gradual, ela não é para todos, é assim, um início para a recuperação. E quando a gente fala desse universo de TDAH, a gente também queria ampliar um pouquinho, porque eu já
pude fazer reportagem sobre isso, sobre descalculia, que é a criança que tem dificuldade de cálculo com matemático, disgrafia, tem dificuldade de escrever. Então, são muitas. E todas essas crianças estão indo agora no ensino remoto e os pais que têm que observar. Qual é a orientação que a senhora dá para atenção para essas crianças, que os pais, às vezes, não sabem que a criança tem uma disgrafia, uma descalculia, um TDAH, e aí o aluno não avança e ela está achando que é por causa do ensino remoto somente. Exatamente. É muito boa essa sua pergunta. A dislexia, ela é um quadro caracterizado por ela é um transtorno específico de aprendizagem, caracterizado por uma dificuldade do aluno em atribuir som aos símbolos gráficos da escrita. Então, ele tem uma leitura, ele aprende a ler, ele é capaz de ler, mas ele tem uma leitura que é mais lentificada, silabada, entrecortada, é uma dificuldade de atribuir entonação, então ele pode ler ao invés de fábrica, fabrica, ao invés de está, esta, e isso muda completamente o significado daquilo que ele está lendo. Fora isso, ele tem uma dificuldade também em respeitar os aspectos prosódicos, que é a pontuação. Então, se é uma frase afirmativa, negativa, se é interrogativa, exclamativa. Então, a dislexia, ela é um quadro que acaba comprometendo outros aspectos do aprendizado, como a descalculia, como a disgrafia, como a desortografia, por exemplo. Então, a criança na desortografia tem trocas de letras, né? Ela vai trocar letras que podem ser letras semelhantes auditivamente, P e B, T e D, F e V, como podem ser letras semelhantes visualmente na letra bastão ou na letra de forma, o P e o Q, o B e o D. Né? Na descalculia, muitas vezes a criança não tem... A descalculia é caracterizada por uma dificuldade na questão do procedimento, do cálculo, de compreender que o X, por exemplo, na multiplicação, ele tem uma representação diferente do nome da letra do alfabeto, né? Então, e compreender que 50 é menor que 500, embora o zero não tenha valor nenhum. Então, isso é caracterizado pela descalculia, mas muitas vezes a criança não tem dificuldade no procedimento, a dificuldade dela é na leitura do enunciado de um problema, né? Por conta da dificuldade da dislexia que foi relatado há pouco. Então, o professor precisa estar muito atento a esses sinais, porque quanto antes isso for percebido, diagnosticado, quanto mais precoce, melhor vai ser o rendimento dessa criança. Porque o disléxico, assim como a criança com TDAH, ela também tem essa característica de ser uma alteração pervasiva, vai acompanhá-la a vida toda. Mas a gente pode, não tem cura, tem tratamento, né? Então, vamos tratar de uma forma específica cada uma dessas crianças. E é muito comum existir uma comorbidade, ou seja, o quadro de dislexia associado ao quadro de TDAH. Não é via de regra, mas é muito comum. Né? Então, a gente precisa ficar realmente muito atento e os pais, principalmente, para que se evite alguns rótulos do tipo, a criança ela é desmotivada, ela não tem interesse, ela gosta de fazer determinadas coisas, como jogar videogame, mas na hora de estudar, de ler, escrever, isso ela não... e, na verdade, não é, né? A criança ela está com realmente uma dificuldade nesse aprendizado, que pode estar aí mascarado por algumas questões que podem passar desapercebidas, mas que é muito importante o educador, ele é o nosso termômetro, porque a criança passa muitas horas do dia na escola, principalmente aquelas que ficam no período integral. Então, o educador é o grande termômetro, é aquele que vai realmente perceber esses sinais para trazer para os pais e os pais buscarem ajudas com os especialistas. Sem dúvida. E André, a gente sabe que a internet, né, as tecnologias são realmente grandes aliadas num momento como esse de pandemia, né? Mas ainda assim existem muitas críticas aí em relação a esse ensino à distância,
por uma série de razões, né? Que a gente pode aqui discorrer, especialmente pela falta até de uma metodologia de ensino à distância. Muitas vezes a escola não tem essa metodologia e acaba sendo uma aula virtual, quer dizer, são coisas diferentes, né? E quando a gente fala de uma criança que tem algum tipo de problema nesse sentido, né, como o TDAH, como os outros, as outras disfunções que o Jeremias pontuou, quer dizer, e os pais sabem que a criança tem, aí vai exigir um cuidado ainda muito maior, né? Que dicas, então, a gente poderia dar, dicas práticas para esses pais? Até porque a gente sabe que não é uma missão fácil para eles, né? A gente não pode deixar de considerar também o sentimento dos pais nesse momento. Os pais não são professores, mas eles querem dar o melhor para o filho, mas muitas vezes eles não sabem nem como dar esse suporte, né? Então, que dicas práticas a gente poderia dar então para esses pais nesse momento, especialmente quando a gente fala de uma criança com algum tipo de disfunção nesse sentido? Perfeito. Na verdade é o seguinte, né? Ninguém estava preparado para lidar com essas adaptações que foram muito rapidamente realizadas no sentido de compensar e de não se perder o ano letivo, né? E com isso o que aconteceu é que todo mundo teve que, de alguma maneira, se organizar para dar conta da questão de conteúdo. E o mais importante nesse momento não seria o conteúdo, mas a gente conseguir que todas as crianças, dentro das suas respectivas séries escolares, conseguissem, de uma forma muito sistemática e talvez até mais simplista, garantir as habilidades preditoras para as competências pedagógicas exigidas para aquela seriação. No caso, pensando especificamente no caso das crianças com TDAH, com dislexia, né, por exemplo, e não só para essas crianças, mas principalmente para essas, a gente precisa deixar algumas coisas muito claras, né? A casa não é escola, escola não é casa. Seria a extensão uma da outra. Então, isso implica em dizer que os pais não são educadores, assim como os educadores não são pais. A gente não pode transferir papéis, né? Mas esses pais, sabendo já que para essas crianças que já têm diagnóstico, sabendo que já existiam algumas orientações para as aulas presenciais, os professores precisariam de ter assim, alguns cuidados para orientarem esses pais. De que forma? Então, primeiro, né, tanto a criança com dislexia quanto a criança com TDAH, né? Muitas vezes o que é preciso, essa criança precisa de um auxílio de um leidor para ela, porque textos longos são difíceis para essa criança manter o foco e compreender. Muitas vezes essa criança que tem uma desortografia, por exemplo, ela precisa de um auxílio de um escritor, né? Então, ela vai dar a resposta oralmente, mas alguém precisa ajudá-la, porque senão ela gasta muito tempo, ela perde o interesse, ela perde o foco e ela não consegue realizar a tarefa, né? A fonte do texto, ela tem que ser maior, né? Existe maior na tipografia, né? Ela pode ser 12, 14, e a melhor fonte seria Arial, né? Para essa criança ter um pouco mais de precisão. Não é interessante que eu coloque nada em itálico para essa criança, porque pode dar uma sensação de escrita sobreposta, né? Mas talvez o negrito para mostrar quais as partes principais daquele texto. Daquele enunciado, isso tudo auxilia e diminui essa corresponsabilidade dos pais, né? Os pais precisam, mesmo porque a maioria dos pais estão trabalhando em casa remotamente também, né? Então não dá para ficar 4 horas acompanhando a aula, que muitas vezes acontece, ou simplesmente tendo que depois no horário que seria do lazer ou do lanche, da refeição, fazer com que esses pais virem professores particulares para fazerem as tarefas, né? E aí a gente acaba prejudicando
um vínculo afetivo emocional entre pais e filhos, porque eles mudam os papéis e a gente não pode correr esse risco. Neste momento está todo mundo mais confinado, então o ambiente familiar precisa ser muito prazeroso, gostoso, né? Então a gente não pode exigir daquela criança além daquilo que ela pode desempenhar. Isso precisa ficar muito claro. Então, os professores precisam conversar com esses pais e vice-versa, para que possam ser feitas as adaptações necessárias e aquilo que a gente precisa garantir. Qual é a habilidade preditora que a criança precisa realmente saber para aquela competência. Então, às vezes, eu não preciso de um texto tão longo para verificar o conhecimento que o professor gostaria de se certificar que a criança teve ou não. Tá certo. Nós conversamos então com Andréa Cristina Cardoso, que é fonoaudióloga. Ela que falou então sobre crianças com TDAH e o retorno às aulas. Andréa, muito obrigada pela sua participação conosco. Foi um prazer conversar com você e até a próxima. Até!